O que é a janela imunológica? Que é a janela imunológica, vamos lá, que preciso respirar para explicar. Ela mudou até a feição aqui, assim. Deu porque até existe uma grande confusão em relação a isso, vamos lá. A tal janela imunológica, assim, não é exatamente uma janela imunológica, não é uma porta que se abre e se fecha de repente. A gente não sabe, a gente na real não tem nem muita certeza na literatura exatamente do que acontece. No momento a gente tem muito mais perguntas do que resposta em relação a isso, tá? Mas como é que as pessoas entendem? As pessoas entendem que existe um período da introdução alimentar que a gente precisa colocar todos os alimentos alergênicos, porque se a gente não colocar os alimentos alergênicos, automaticamente essa criança tem uma chance muito grande de desenvolver alergia a esse alimento depois. Não é exatamente isso. Tá? O que a gente sabe hoje é que, especialmente, a maior parte da enorme maioria dos estudos avaliaram leite e ovo. Então, a gente tem informações muito mais robustas para esses dois alimentos especificamente. Falei leite, ovo e amendoim. Não falei leite, ovo, leite de vaca, ovo e amendoim. Acho que o que a gente mais ouve falar que a criança tem alergia. É o que mais se estuda. Tá. Nesses estudos que falam da tal janela imunológica, né? Que estão dando essa pista de quando introduzir alimentos alergênicos. A maior parte das recomendações vem de estudos com esses 3 alimentos. A gente não tem uma gama de... A gente não tem estudo, na verdade, para falar de camarão, por exemplo. Eu não consigo te dar um estudo duplo cego randomizado falando que comer camarão nesse período aqui de tais meses vai diminuir a chance da criança desenvolver alergia a camarão. Não tenho isso, tá? É muito robusto para leite, amendoim e ovo. E aí, para esses 3 alimentos, os guidelines são muito... na verdade, não. Para todos os alergênicos, vou falar disso antes, que eu acho que tem mais concordância entre os guidelines. Como a gente foi estudando e entendendo, era uma recomendação antiga, não introduzia determinados alimentos até 9 meses, até 1 ano, até 2 anos. Depois a gente foi avançando nas pesquisas e a gente foi entendendo que essa recomendação de introduzir aos 9, a 1, 2, aos 4, não diminuía o risco de alergia. Não trazia nenhum benefício para essa criança. E a gente foi começar a estudar a alergia do leite, do ovo, do amendoim, que são os 3 top 3, né, de alergia. E a gente foi começando a ver que para esses alimentos, na verdade, uma introdução precoce parece reduzir o risco. Na verdade, a gente já tem até evidência bem clara de que reduz o risco, tá? E aí a gente extrapolou esses resultados para os demais alergênicos. Mas eu não tenho estudo específico de cada um. Então, eu não consigo te afirmar com absoluta certeza, Fernando, se você der camarão até 9 meses, a chance do Rafael ter alergia a camarão é menor. Não consigo dizer isso. Eu consigo te dizer que não existe motivo para não dar camarão aos 9 meses. Isso não. Se você quiser dar, você pode dar. Era uma coisa que todo mundo falava assim, você já deu camarão para ele? Mas eu, para dar camarão, vou ter que ter um vidro de antialérgico em casa, porque vai que acontece alguma coisa. Sim. Tem um pavor, né, assim, de... É isso. Mas não existe... Hoje não existe contraindicação para fazer o camarão desde o início da introdução alimentar. Então, o que os guidelines falam? Ovo e amendoim, a introdução tem que ser precoce. O leite ainda tem umas recomendações um tanto quanto esquisitas, assim. Tem guideline falando que tem que fazer uma exposição desde o início de vida e fazer uma exposição por semana. Eu tô falando de bebê amamentado no seio. Tem umas recomendações esquisitas ainda. E como é que você vai ofertar esse leite? Enfim, pro leite a gente ainda tem, né, tem que melhorar um pouco essas recomendações. Eu não tenho feito nenhuma recomendação específica para ele, mas é muito claro para ovo e para amendoim. Para ovo, a exposição tem que ser com ovo bem cozido aos 6 meses. Essa é a recomendação. E os guidelines concordam muito com esse timing. Agora, para o amendoim, tem guideline falando de fazer a exposição até os 11 meses. Então, tá fora daquela... A verdade é que nenhum guideline fala 9. Tá. E aí você vai olhar a mídia, tá todo mundo falando que tem que oferecer todos os alimentos alergênicos até os 9. Eu não sei de onde veio esse número mágico dos 9 meses, porque nenhum guideline fala 9 meses. Real, nenhum fala. Mas a gente sabe que não adianta postergar, tá? Tem alguns estudos mais recentes agora, já trazendo pra gente agora uma grande dúvida que é, será que basta só fazer exposição?
Porque parece que não. Na verdade, você tem que fazer exposição e você tem uma exposição regular para manter a tolerância. Tá. Não adianta dar uma vez. Não adianta. E aí a gente esbarra muito na questão do amendoim. Não seria tipo uma vacina, que você deu uma vez ali não é e pronto. Isso. Tá? Parece que eu tenho que ficar fazendo alguma exposição recorrente àquele alimento. E aí vem muito a história do amendoim. Assim, a gente até cresceu um pouco de consumo de amendoim aqui no Brasil acho que vem muito da maromba, né? Que as pessoas começaram a comer pasta de amendoim e o negócio meio que viralizou e as pessoas até estão comendo muito mais. Mas não era muito hábito do brasileiro e ainda não é. A maioria das pessoas não come. Então fica todo mundo preocupado de oferecer a pasta de amendoim e vai lá até os 9 meses, dá a pasta de amendoim uma única vez e não dá mais. Assim, como é que oferece o amendoim para um triturado bebê? E misturado numa fruta. Ele também não pode ser triturado e oferecido separado porque tem risco de aspiração, né? Então tem que ser triturado, misturado numa fruta ou na forma de pasta de amendoim, uma camada fina. Ou misturado numa fruta também, porque se for na colherada de pasta de amendoim, pode colar no céu da boca. Porque ela gruda, ela é viscosa, assim, né? Sim. Ela não é uma consistência, é uma consistência diferente. Tem que ser misturado numa fruta ou tem que ser uma camadinha fina em alguma coisa que dê pra passar, tipo um biscoito de arroz ali aos 9 meses. Tá. Antes dos 9 meses não pode dar biscoito de arroz, então teria que ser misturado numa fruta. Mas a gente hoje tem essa discussão e parece que não basta fazer uma introdução, você tem que fazer uma exposição frequente e recorrente. Eu hoje tenho orientado a fazer exposição aos alimentos alergênicos, trigo através de macarrão, ovo, o próprio amendoim, quem mais que eu não falei? Peixe. Camarão não tanto, né? Porque camarão é uma coisa mais difícil de estar na rotina. Na rotina da família, né? É uma coisa que você faz muito ali esporádico, numa situação específica, mas não costuma estar ali no dia a dia, da mesa do... Exato. Mas esses que são os mais comuns na nossa rotina, aí eu tenho recomendado fazer uma vez na semana, pelo menos. Tá. Se você gostou desse corte, você pode conferir esse conteúdo na íntegra clicando no link aqui ao lado. Não deixe de dar aquela curtida, se inscreva no canal e não deixe de seguir a Wi-Fi nas redes sociais. Os links vão estar na descrição. Lembrando que esse corte é um oferecimento da Interlife. Até a próxima!